nós iremos falar de 3 erros, 3 enganos, 3 mentiras que são bem atuais e eu creio que vai mudar a sua perspectiva, a sua forma de enxergar muitas coisas. Não é que infelizmente a igreja tem errado, muitos irmãos têm errado, muitas pessoas vivem esse erro e hoje nós iremos tratar sobre esse assunto. Na verdade, hoje a gente vai ler, vai se basear em várias passagens, mas principalmente lá em Judas. Então, lá no finalzinho da tua Bíblia, se você quiser correr lá e abrir a sua Bíblia, em Judas, no capítulo único, né? É o único capítulo de Judas, nós estaremos meditando uma palavra poderosa em nome de Jesus. Verô, seja bem-vinda, querido, e todo mundo lá em Goiás. Um abraço para todos vocês, para toda a sua família. Amém? Sejam bem-vindos. Enfim, então já abre a sua Bíblia lá em Judas, no capítulo único de Judas. Hoje nós estaremos meditando nesses 3 erros que tem muito a dizer, tem muito a ver comigo, com você. Seja bem-vindo, Michael, em nome de Jesus. Rafaela Fernandes, neném? Eu acho que é. Seja bem-vindo, querido. Também faz tempo que eu não vejo a neném. Eu acho que é ela. Amém, o John Marcos também conosco. Vamos tocar então. Abre a sua Bíblia comigo em Judas. Vai ser bênção em nome de Jesus. Lá no capítulo único, capítulo 1 de Judas, é um texto que vai ser muito interessante. Judas, ele é um dos irmãos do Senhor, né? Ele é filho de Maria e filho de José, igualmente com Tiago. São 2 caras que são irmãos de Jesus, mas que se tratam, se apresentam como servos. E eles trazem, principalmente ele traz um erro muito importante a respeito da igreja, que vai te ajudar a, saltar lá na frente. Então, Judas, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me com vocês, exortando para que vocês batalhem, lutem de uma forma diligente pela fé que uma vez por todas foi entregues aos santos. Então, o que Judas está dizendo? Judas está dizendo: olha, eu quero convidar vocês a lutarem. Eu fiquei sabendo de algumas coisas que estão acontecendo na igreja, eu quero convidar vocês a lutarem pela fé de vocês. Mas aqui, a fé está como um artigo definido. Se você lembra da aulinha de português, vai lembrar que é artigo definido. E essa fé aqui como artigo definido é a nossa fé em comum, a fé que eu tenho da minha salvação e da sua salvação. Amém? Conosco a Lilian Mendes. Seja bem-vinda, querido, em nome de Jesus. Então, o que Judas está dizendo? Olha, eu quero convidar vocês a batalhar, a realmente vestir a roupa de luta e começar a uma batalha, uma guerra para defender a fé de vocês. Então, é um ataque que infelizmente nós vivemos, é um problema que nós temos com a nossa fé. Então, se você, a Fabi também chegando, seja bem-vindo, querido, em nome de Jesus. Então, nós como igreja, você como filho amado de Deus, filha amada do Senhor, precioso, preciosa do Senhor, precisa entender esse problema que iremos tratar aqui e vestir realmente as luvas para lutar em favor da sua fé. Amém, Aniele, seja bem-vindo, queridos, em nome de Jesus. Então, qual que é o problema? O que é que nós vamos ter que enfrentar, batalhar aqui? Então, você continua no versículo 4, que diz: Pois certos indivíduos se introduziram na dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados por esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Então, amém, Ale, seja bem-vinda. Jennifer também, seja bem-vinda em nome de Jesus. Conosco também o Wallace, cara, homem de Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Então, aqui nós temos algo interessante que você precisa entender. Eu e você precisamos lutar para defender a nossa fé. Que fé é essa? Não é lutar contra quem? Não é lutar contra pessoas que não entendem o nosso... Não. Aqui não é para lutar contra homens. Lembre que a nossa luta não é contra homens, não é contra sangue nem carne, mas são principados e potestades. São enganos que você e eu precisamos tirar do nosso meio. Então, que engano é esse? Aí Judas vem explicando: olha, no meio de vocês entraram algumas pessoas que vieram dissimular o evangelho de Cristo. Vieram bagunçar o negócio. Amandinha, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, Judas falando, esse pessoal aqui no grego é meta-irtime, que é transformar, que é substituir. Então, entraram uma galera dentro da igreja de vocês e estão trocando o evangelho de vocês por algo que não tem nada a ver, que não tem a ver com aquilo que Cristo tem para nós. E ele vem falando, olha, Judas, versículo 11 agora. Ai deles,
porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Uau! Então, peraí, nós temos 3 erros fundamentais que a igreja tem enfrentado, enfrenta e enfrentará por toda a vida, e eu e você, como filho amado, como igreja de Deus, precisamos nos vestir e nos revestir de sabedoria para lutar contra esse engano. Mica, seja bem-vinda em nome de Jesus, querida. Então, vamos lá. Quais são os 3 erros? Primeiro, caminho de Caim, erro de Balaão e revolta de Corá. Então são 3 erros, 3 pessoas que erraram no Antigo Testamento e que vão dar agora o caminho para você permanecer no caminho correto. O erro de Caim, o erro de Balaão e o erro de Corá. São 3 erros que você precisa entender aqui. Então vamos para o primeiro. O primeiro erro é o erro de Caim. E você precisa então relembrar tudo aquilo que nós já sabemos. Você sabe que Adão e Eva tiveram 2 filhos primeiramente. Um deles era Caim, o outro era Abel. Jamile, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Então, para você que chegou agora, não perca isso. Nós estamos estudando 3 erros que a igreja precisa enfrentar para guardar a sua fé. Que fé é essa? Fé no Filho de Deus. Você precisa entender esses 3 erros para permanecer no caminho do Senhor. O primeiro erro é o erro de Caim, o segundo erro é o erro de Balaão e o terceiro erro é o erro de Coré. Então vamos lá. O primeiro erro é o erro de Caim, um dos filhos de Adão. Adão e Eva tiveram primeiramente 2 filhos, Caim e Abel. E você sabe a história. Caim matou Abel, você lembra tudo isso, mas nós precisamos lembrar como isso aconteceu. A Bíblia diz que depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles tiveram esses 2 filhos e agora eles estão oferecendo um sacrifício ao Senhor. A Bíblia diz que Caim oferece um sacrifício, uma oferta a Deus, e juntamente com ele Abel. Qual é a oferta de Caim? A Bíblia diz que Caim, ele oferece os frutos da terra. O fruto do seu trabalho agora é oferecido ao Senhor. Então ele era um agricultor, ele trabalhava com agricultura e ele oferece agora o fruto do seu trabalho ao Senhor como oferta. Juntamente com ele oferece agora Abel. A oferta de Abel é um animal oferecido agora. É o primogênito ali do seu rebanho, né? Um novilho, um cordeirinho que é oferecido ao Senhor. Fato é que a Bíblia diz que o Senhor, Deus rejeita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel. A oferta de Abel é aceita, a de Caim não é. E isso é tão evidente que Caim percebe. A Bíblia não diz claramente como isso acontece. Eu creio, baseado em todo o Antigo Testamento, quando você lê o Antigo Testamento e vê como essas ofertas eram oferecidas, eu creio que um fogo desceu do céu e consumiu uma oferta, mas não consumiu a outra oferta. Caim, vendo isso, ele falou: poxa, o Senhor me rejeitou, aceitou a oferta de Abel e rejeitou a minha oferta. Mas sabe, há um princípio fundamental aqui que você precisa entender. Eu pergunto para você, por que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? Há um princípio fundamental que você precisa entender. Quando Caim e Abel oferecem algo, você precisa entender que eles estavam oferecendo algo ao Senhor, ao que eles aprenderam dos seus pais Adão e Eva. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, a Bíblia diz que quando pecaram, na verdade, Adão e Eva fizeram para si roupas de figueira. Figueira sempre aponta para a justiça própria. É você tentando cobrir sua nudez. Então Adão e Eva costuraram roupas de figueira. Mas a Bíblia diz que isso não satisfez o Senhor. O Senhor então, ele mata um animal. Lá em Gênesis nós não sabemos qual animal é esse. Mas lá em Apocalipse nós temos a resposta. Por quê? Porque Jesus é chamado de o Cordeiro. Cordeiro de Deus, que é desde o princípio dos tempos, desde o princípio do mundo. Esse cordeiro agora, aquele cordeiro que foi sacrificado pelo Senhor lá no Jardim do Éden, aponta para Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Ou seja, para cobrir a nudez de Adão e Eva, o Senhor teve que derramar sangue de um inocente. Esse inocente aponta claramente para o Senhor. Ele morreu por mim, por você. A morte dele cobriu os meus e os seus pecados. Hoje eu e você podemos nos apresentar diante do Senhor com toda a nossa nudez, todo nosso pecado, não mais expostos, mas protegido pelo sacrifício do Cordeiro. Amém? É um princípio básico. Lá em Hebreus nos diz que nós só podemos nos apresentar ao Senhor mediante a sangue. E é por isso que
Deus rejeita então a oferta de Caim. Porque a oferta de Caim não existia sangue, não havia sangue na oferta de Caim, mas na oferta de Abel havia. Isso é interessante porque o fogo descia e consumia a oferta que era oferecida a Deus. E sempre essa oferta, quando de animal, esse fogo via e consumia. O fogo precisava consumir. Amém? Kelvin, seja bem-vindo, meu irmão. Fica aí, mano. Então, o fogo vem e consome. Isso aponta muito para a ira de Deus. O Senhor, ele é fogo consumidor. O fogo do Senhor, ele consome. Ele vem tirando tudo aquilo que não é bom. E sabe, o fogo sempre aponta para a ira. E é por isso que eu e você sempre precisamos oferecer o quê? Sangue ao Senhor. Por quê? Porque aí o fogo da ira vem e consome esse sacrifício. E os meus pecados e os seus pecados são apagados, são pagos. Isso aponta para a morte de Cristo. Cristo teve que enfrentar a ira do Senhor para que eu e você pudéssemos ser justificados, purificados pelo Senhor. Talvez você pegue o Antigo Testamento, você vai ler que era proibido ao sumo sacerdote e ao sacerdote, a todo o povo de Levi, comer a carne crua. Por que não poderia comer a carne do cordeiro crua? Porque carne crua é carne que não passou pela ira de Deus. Tem muita gente que crê em Jesus como cordeiro, amém, mas é um cordeiro maravilhoso que não passou pela ira. É um problema, meu irmão. Eu sei que tem muita gente que crê em Jesus, mas não crê que Ele morreu por mim e por você. Se você não crê que Cristo morreu por mim e por você, você está comendo carne crua. A carne do cordeiro está crua. Você não desfruta da purificação e da salvação do Senhor. Eu estou falando aqui por alegoria. Talvez você não está caminhando comigo e está perdidão. O que o filho está falando? Eu não sou açougueiro, meu irmão. Eu estou dizendo a respeito do sacrifício de Cristo. Cristo morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida em abundância, vida eterna. Não é pelo meu merecimento, é pelo merecimento do Senhor. Uau! Então, Deus rejeita a oferta de Caim e aceita a de Abel. Por quê? Porque você só pode ser aceito diante do Senhor quando você oferece o Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? É Cristo, meu Senhor e o seu Senhor. Meu irmão, você quer ser aceito pelo Senhor? Você precisa oferecer Cristo como Senhor da sua vida. Você precisa oferecer Cristo como sacrifício que vai levar você diante do Senhor. Rebeca Almeida, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Camila Souza também, seja bem-vinda. Então, para você ter acesso a Deus hoje, você, meu irmão, não é perfeito, você é falho, você erra, você peca, assim como eu peco. Por isso que para ser aceito pelo Senhor, você precisa oferecer sangue inocente, que é o sangue de Cristo que foi derramado por mim e por você. Cara, então o primeiro erro é esse. É você oferecer ao Senhor o fruto do seu trabalho. Tem muitas pessoas que querem ter acesso ao Senhor, querem ser aceitos pelo Senhor, porque são bons, porque não pecam, porque não erram, porque são isso, porque são aquilo. Eu quero dizer para você, meu irmão, você não é aceito pelo Senhor porque merece. Você não é aceito pelo Senhor porque você é bom, porque você peca menos que outro, que aquele outro. Não, você só é aceito por Deus quando você oferece Cristo com a sua oferta. Quando você oferta Cristo no seu lugar, meu irmão, você é aceito pelo Senhor. É esse o primeiro erro, da igreja. Infelizmente você vê muitas pregações, muitas igrejas, muitos irmãos que estão tirando Jesus do centro. São palavras ministradas que vêm falar de desempenho, 7 passos para isso, 7 passos para aquilo. Nós estamos numa época de coach, né? Eu não estou falando contra coach, mas eu quero dizer para você que coach, por mais que seja bom para alguns, não levam você à salvação. A nossa religião, a nossa salvação não se baseia em coaching, em estratégias, em desempenho, em feeling, em feedbacks. Não, o seu caminho é Cristo. Você precisa do Senhor para ser salvo. Você não é bom o suficiente, você não é perfeito o suficiente. Você precisa de um sacrifício que é perfeito. O sacrifício é Cristo, meu Senhor e o seu Senhor. Isso é maravilhoso, porque se a sua oferta é recebida, meu irmão, você é aceito por Deus. E a boa notícia é que Cristo nunca é rejeitado pelo Senhor. Ele nunca pecou, nunca pecará. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sempre aceito por Deus. Hoje está à direita do Pai. Então, se Ele é sempre aceito, como oferta, você é sempre aceito como ofertante. O Senhor sempre está disposto a receber você e a abençoar você quando você oferece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, eu não estou dizendo aqui para você simplesmente crer em Jesus. Não, você tem que crer que Ele é a sua oferta e oferecer Ele como oferta, com sacrifício agradável a Deus. Amém? Creia nisso.
É esse o segredo que vai separar você daqueles que estão diante do Senhor ou não. Tem muitas pessoas que olham para o seu desempenho. E o erro de Caim. Porque quando Caim é rejeitado pelo Senhor, o que ele fala? Poxa, meu irmão foi aceito pelo Senhor. Abel foi aceito por Deus. E aí o pensamento, porque quem vive dessa forma, ele sempre olha para si mesmo. Poxa, por que eu sou pior que o meu irmão? Por que meu irmão é melhor que eu? Conhece alguém assim, algum irmão que pensa dessa forma? Ele sempre está querendo ser melhor que os outros. É porque ele ainda não entendeu que é Cristo que é a sua oferta. Quando você entende que Cristo é a sua oferta, você é livre de toda condenação, de todo esse pensamento mundano, e agora desfruta de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Raíssa, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, o erro de Caim é esse. Olha, seguindo o texto, eu separei um texto aqui que é muito importante. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz que, então, Caim, ele se entristece com o Senhor, ele se ira com Deus e ira com seu irmão, e ele começa agora a contender, ter problemas. Porque alguém que vive dessa forma, ele sempre vai estar em contenda, sempre vai causar problemas. Tem meu irmão que está dentro da igreja e sempre é problema. Por quê? Porque ele sempre está tentando oferecer a Deus o fruto do seu trabalho, o fruto da terra. E a resposta é: ofereça sempre o Senhor. Ofereça Jesus como sacrifício, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tá, vai falando aí como é que está o feedback aí. Tá, algumas pessoas estão falando muito aqui no WhatsApp. Mas enquanto isso eu vou ministrando. Então, olha o que diz em Gênesis capítulo 4, versículo 7. O Senhor disse para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Uau, então Caim, ele oferece o sacrifício a Deus, é rejeitado. Abel é aceito. Caim se revolta e fala: poxa, minha oferta foi rejeitada. Amém. Então deve ser a internet de algumas pessoas. Amém, maravilha então. Obrigado, gente, pelo feedback. Então, aí Caim se ira. E aí Deus responde para ele: e aí, por que você está triste? Por que você está irritado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, o que Deus está dizendo? Olha, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Se você seguir o procedimento correto, que procedimento é esse? O procedimento que ele recebeu de Adão, do seu pai. Mas aqui a gente entende de outra forma também. Tem muitas pessoas que falam: olha, se você agir corretamente, você é aceito por Deus. Amém. Se você for perfeito, você é aceito por Deus. Mas olha o que diz o texto. Continuando. Se, porém, se você proceder de forma má, se você não agir corretamente, eis que o pecado jaz à porta. Então, olha o que Deus está dizendo. Ei, se você agir corretamente, amém, você aceita. Agora, se você não agir corretamente, eis que o pecado jaz à porta. Amém. Tem muita gente que entende dessa maneira. É a tradução, é a versão que os tradutores entenderam. Mas se você tem a Bíblia original aí, em aplicativo, na internet, não sei como é que você usa, você vai perceber que a palavra pecado aqui, pode colocar o dedo em cima e você vai conferir. Não confie em mim, confira na sua Bíblia. Na internet tem também. Você vai perceber que a palavra pecado no Antigo Testamento é a mesma palavra traduzida como oferta pelo pecado. Então, pecado é uma coisa, oferta pelo pecado é outra coisa. Lá no Antigo Testamento. Ou seja, pecado é quando você errava, oferta pelo pecado é aquilo que você oferecia pelo pecado, o cordeiro oferecido. Felipe, a mesma palavra no original em hebraico, para pecado e oferta pelo pecado. Aí eu te pergunto, como é que o tradutor sabia quando era pecado e quando ele devia traduzir como oferta pelo pecado? Ele tinha que pegar o contexto. Aqui, eu acredito que o contexto é completamente satisfatório para oferta pelo pecado. Vamos trocar, vamos ver como é que fica. Se procederes corretamente, ou seja, se você fizer o que é certo, amém, é ótimo, você vai ser aceito. Porém, se você não agir corretamente, se procederes mal, eis que a oferta pelo pecado está à porta. É Deus dizendo: ei, Caim, cara, você não agiu corretamente, não foi aceito. Para ser aceito, eis aqui o segredo. Deus está ensinando o segredo, meu irmão. Se você é perfeito, amém, está aqui o segredo. Qual que é o segredo, Felipe? Pessoas perfeitas são aceitas pelo Senhor.
Mas Felipe, peraí, se você faz parte do outro grupo que eu pertenço, de pessoas imperfeitas, de pessoas falhas, de pessoas que pecam, que erram, é o segundo grupo. Se você é o que não procede perfeitamente, eis que a oferta de pecado jaz à porta. Deus está ensinando, ei, errou, pecou, ok. Não é certo, não estou dizendo que é certo, mas para você nós temos algo. O que é? A oferta pelo pecado. Eis aí o Cordeiro do mundo. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu sei que você erra, peca, falha como eu falho, peco e erro. Mas quero dizer que você tem um advogado justo e fiel, você tem um Cordeiro de Deus, Cristo Senhor, que morreu por mim e por você. Se você usa Cristo, se você usa como seu sacrifício, como um sacrifício que você oferece ao Senhor, você é aceito por Deus. Uau! Ok, voltou. Valeu, Douglas, seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Então, esse é o erro de Caim, que muitas pessoas caem nesse erro. Qual é o erro? É esquecer que Cristo é o Cordeiro. Não é você que é o Cordeiro, não é você que é o sacrifício, Cristo é o Cordeiro de Deus. Amém? Seja bem-vindo, Aline, em nome de Jesus, lá em Santana do Araguaia conosco. Então, o primeiro erro é o erro de Caim, que muitas pessoas caem. Não caia nesse erro. Você não é aceito pelas suas obras, você não é aceito pelo que você faz de bom, não. Você é aceito pelo Senhor por causa de Cristo. Você não merece favor, você não merece ser abençoado, mas ainda assim, Cristo morreu por você. E quando você se apresenta ao Senhor, oferecendo Cristo, você é aceito por Deus. Amém? Esse é o primeiro erro, que nós não podemos cair nele. Qual que é o segundo erro? O erro de Balaão. Então, nós temos três erros: o erro de Caim, o erro de Balaão e o erro de Coré. Então, creia nisso. Separei um outro texto aqui a gente passar para Balaão. Olha o que diz 1 João, capítulo 3, versículo 11 e 12. Diz o seguinte: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim. Opa, lá na frente, Jesus falando de Caim. João falando de Caim, ele fala, não segundo Caim, que era maligno, e assassinou seu irmão. Então ele vai falar, poxa, óbvio, Caim é maligno porque matou seu irmão. João está falando que Caim é maligno porque matou seu irmão, é óbvio. Mas olha o que o texto diz, continua. E por que o assassinou? Aí ele fala, porque as suas obras eram más e a do seu irmão justas. Então, peraí, Caim já era considerado maligno, já era algo mal, ele já não era um homem justo. Por quê? Se quando a Bíblia fala de Abel, fala que ele é justo. Qual que é o problema aqui? Por que Caim é maligno e Abel é justo? Isso aqui é antes de Caim matar Abel. Não é porque Caim matou Abel, não. Porque as obras de Caim já eram más. Qual é a obra mencionada na palavra de Deus de Caim? É oferecer aquilo que ele produz. Meu irmão, se você oferece o fruto do seu trabalho a Deus, por mais que o seu coração é bom, por mais que a sua intenção seja maravilhosa, eu quero dizer para você, você ainda não é aceito por Deus. Você é contabilizado como injusto, como maligno ainda. Por quê? Porque, meu irmão, não importa quão bom você seja, você sempre vai precisar de Cristo. O erro de Caim é isso. É achar que não precisa de sangue inocente. É achar que é bom o suficiente, que não precisa de um sacrifício por ele. Quando Caim oferece uma oferta sem sangue, ele está dizendo, olha, eu não preciso de alguém cobrir os meus pecados. Não, não preciso. Eu estou oferecendo o que de bom eu faço ao Senhor. Meu irmão, o que você faz de bom ao Senhor não compensa, não equivale à necessidade de Deus. O Senhor, a demanda de Deus é perfeição, e eu e você não somos perfeitos. Abel foi considerado justo, por quê? Porque ofereceu o sacrifício vivo, cordeiro, que foi imolado em seu favor. Caim foi considerado maligno porque não fez. Ofereceu o fruto do seu trabalho. Olha o que diz Filipenses 3,9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. 1 Coríntios 1,30 diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus,
sabedoria, justiça, santificação e redenção. Você só passa a ser justo quando entende que Cristo é que torna você justo. Não é o que você faz, mas é o que Cristo fez por você. Amém? Então não caia no erro de Caim. Mas também não caia no erro de Balaão, que é o segundo erro. Então, qual que é o erro de Balaão? Eu não sei se você conhece a história de Balaão, é um pouco menos conhecida, mas é uma história também muito conhecida por muitos. Balaão, ele era uma espécie de bruxo. Existia um rei de Moabe chamado Balaque. O povo de Israel tinha saído do Egito, Deus tinha aberto o Mar Vermelho para eles. Eles passam no meio do Mar Vermelho, atravessam agora o deserto, e eles estão chegando agora perto da terra de Moabe. E o rei de Moabe começa a ficar preocupado. Por quê? Uau, tem um povo que era escravo e agora está sendo libertado pelo seu próprio Deus. O seu próprio Deus desceu, se manifestou, abriu o Mar Vermelho, criou 10 pragas para o Egito e agora está abrindo o caminho para eles por uma nuvem de fogo. Uau, que Deus é esse? E aí todo mundo começou a ficar com medo. Igualzinho a história do Covid, igualzinho a história do gafanhoto. Imagina o povo sabendo que tinha uma nação, um país, um grupo de pessoas que tinha um Deus a favor deles, que abriu o Mar Vermelho, que fazia o fogo descer do céu. Os moabitas estavam aterrorizados. Ednaya, querida, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, o povo estava aterrorizado. Um deles era o rei de Moabe, Balaque. Então Balaque manda chamar um mercenário, como diz o Michael. Muito bom, Michael. Um bruxo profissional, era a profissão dele. Chama esse Balaão e fala: olha, Balaão, eu quero usar você, eu quero que você agora lance maldição contra o povo de Israel. Porque se você lançar maldição, essa maldição vai pegar neles e eles vão perder a guerra, porque aí o Senhor, o Deus deles, vai ver o quanto eles são errados, pecaminosos, malditos, e vai abandoná-los. E nós agora teremos chance, né? Porque se o Deus deles está do lado deles, nós não temos chance. Mas se nós conseguimos afastar esse povo do Deus deles, a gente vai conseguir alguma coisa. Foi que o rei de Moabe, Balaque, pensou. E ele contrata então Balaão. Balaão resiste ali e fala: poxa, eu não vou entrar nessa porque é o povo que Deus resolveu abençoar. Se Deus resolveu abençoar, meu irmão, ele não volta atrás. E aí Balaão não estava querendo ir. Balaque ofereceu muito dinheiro, ele conversou com o Senhor. Deus autorizou Balaão ir. Quando chegou na hora de Balaão amaldiçoar, toda vez que ele ia lançar maldição ao povo de Israel, ele não conseguia amaldiçoar. E ele abençoava o povo de Deus. Uau! Olha como é que Deus faz em seu favor e em meu favor. Pessoas tentam lançar maldição contra você, a maldição vem contra você, mas Deus converte a maldição em bênção. Então toda vez que esse bruxo profissional, esse mercenário, ia amaldiçoar o povo de Israel, Deus convertia suas palavras em palavras de bênção. E Balaão acabava abençoando o povo de Israel. Isso aconteceu 3 vezes. Então ele foi numa serra, numa montanha bem alta, olhou o povo, foi amaldiçoar, não conseguiu. Trocou de lugar, fez altares, sacrificou animais, tentando amaldiçoar o povo de Israel, não conseguiu. Foi para um 3º lugar e também não conseguiu. Então qual que é o erro de Balaão? Existe um erro. Qual que é o erro que Balaão cometeu? O texto é claro, se a gente for lá no texto, deixa eu ver se eu separei aqui. O erro de Balaão foi o seguinte: olha o que diz Números 23, versículos 7 e 8. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Esse denunciou aqui é algo terrível. Por quê? Porque se a gente usa muito a palavra julgar, seria bem esse julgar. No povo de Israel existiam juízes. E esses juízes eram separados por Deus para julgar a nação pelos seus pecados, para apontar para Israel qual era o caminho certo, qual era o caminho errado. Aqui Balaão é chamado para denunciar a Deus os pecados de Israel. E isso acontece. Por quê? Porque Balaão acredita piamente que se Deus descobrir, for relembrado dos pecados de Israel, Deus vai sair fora. Você entendeu?
No pensamento de Balaão fala o seguinte: poxa, eu vou relembrar o Deus deles, o quão pecador é Israel. Vamos relembrar Jeová, o quanto esse povo dele é pecaminoso. Porque quando o Deus dele se lembrar de quanto eles pecam, o Deus dele vai abandoná-los. Isso a gente vê no decorrer das tentativas de Balaão em amaldiçoar o povo de Israel. E tem muitos, olha só, tem muitos irmãos, muitos homens e mulheres de Deus que seguem com o mesmo pensamento que Balaão. Eles acreditam que se Deus relembrar dos seus pecados, relembrar das suas falhas, vai motivar o Senhor a amaldiçoá-los. Essa era a estratégia de Balaão. Inclusive lá na frente ele organiza um esquema para fazer o povo de Israel pecar. Porque se eles pecassem, o Deus deles iria falar: poxa, eu não estou mais com esse povo, estou saindo fora. Se você conhece bem a história, você lembra que Israel era um povo muito pecador. Era um povo que, logo quando Deus abriu o mar vermelho para eles, fez um bezerro de ouro com seus brincos, tirou os brincos, os pedaços de ferro, tudo que tinha, fez um bezerro de ouro para adorar, mesmo sendo advertido contra isso. Depois é um povo que espraguejou contra Arão e contra Moisés. Depois é um povo que reclamou por falta de carne, reclamou por falta de pão que não fosse maná. Depois reclamou por falta d'água. Era um povo que reclamava por tudo. Chegando lá em Canaã, é um povo que reclamou da promessa de Deus, achando que Deus tinha separado-os para morrer. Era um povo terrível. Quando você lê a história, você vê com raiva do povo de Israel. Estou passando por isso agora, estou lendo a história deles. Na verdade, passei dessa história há pouco tempo. E você fica indignado, porque toda hora o povo insiste em pecar. Mas há uma passagem interessante. Lá em Números capítulo 23, versículo 21 diz: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com ele, e no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Meu irmão, eu quero dizer para você que a vontade do Senhor é sempre te abençoar. Eu sei que se você olhar para a sua vida, para o seu caráter, para o seu cotidiano, você vai enxergar pecado, falhas, erros. Mas quero dizer para você que quando você está em Cristo Jesus, o Senhor ele olha para você e contempla em você justiça de Deus. Não vê iniquidade em você. Não estou dizendo que você não peca, estou dizendo que o Senhor não faz questão de enxergar pecado em você. Ele vem e te abençoa. Então, todo aquele que pensa que Deus nos abençoa por causa das nossas obras, por causa do nosso merecimento. Mariana, seja bem-vindo, querido, em nome de Jesus. Então, todos aqueles que pensam que são abençoados por Deus, porque são bons, porque têm boas obras, porque merecem, porque não tem erro. Toda aquela pessoa que prega condenação, prega julgo sobre o povo de Deus, aquele que vive ainda no Antigo Testamento, ele ainda está no erro de Balaão. Ele ainda está agindo como Balaão. Ele sempre quer julgar a ação de Deus, a bênção de Deus, se baseando no merecimento. Isso é um problema, meu irmão. Se você se julga abençoado por causa do seu merecimento, quero dizer para você, você ainda está no erro de Balaão. Eu quero convidar você a vir à luz do Evangelho do Senhor. Entenda, você é abençoado por Deus não é porque merece. É abençoado por Deus não é porque é bom, não é porque você deixa de fazer isso, aquilo, outro, não. Você é abençoado por Deus porque você está em Cristo, é a justiça do Senhor. Quando Ele olha para você, não contempla em você os seus pecados, as suas falhas. Amém? Você crê nisso? Então o primeiro erro é o erro de Caim. Nós lembramos que o erro de Caim é tentar oferecer o seu próprio merecimento, fruto do seu trabalho, e rejeitar o sacrifício de Cristo. É entender que Cristo é necessário, é fundamental. O segundo erro é o erro de Balaão. Qual que é o erro de Balaão? O erro de Balaão, meu irmão, é o erro de que acredita que a ação de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida está intimamente relacionada ao seu comportamento. Não é, meu irmão. Você não é abençoado ou deixa de ser abençoado baseado no seu comportamento. Você é tratado pelo Senhor, se relaciona com Deus baseado no Cordeiro que é Cristo nosso Senhor. Amém? Mas qual que é o terceiro erro, Felipe? O terceiro erro é o erro de Coré. Também é muito conhecido por alguns, não tão quanto aos outros, mas é uma figura também conhecida, vamos dizer assim. Quem que é Coré? Então vamos entender o contexto aqui. Estou terminando, fique aí, vai ser abençoado.
Então, quando o povo sai do Egito, o povo de Israel sai do Egito, eles estão agora no deserto. Certo? E aí nesse deserto, são dois homens que são direcionados pelo Senhor para dirigir o povo de Israel. Moisés e Arão. Então Arão é separado como sumo sacerdote e Moisés como o líder. Na verdade, Moisés foi chamado para ser ambos, né? Mas a Bíblia diz que Moisés, olhando para si, se julgando, ele não aceitou ser o único. Então Deus permitiu que Moisés chamasse Arão para compartilhar com ele o seu encargo. Então Arão e Moisés apontam para a liderança do povo de Israel no meio do deserto. O que aconteceu? Chegou um momento em que aconteceu uma rebelião. Então alguns homens quiseram agora se relacionar com Deus diretamente. Porque como é que funcionava? Deus, ele aparecia simplesmente para Moisés. Pronto. Deus se manifestava, aparecia face a face a Moisés. Deus falava a Moisés e Moisés falava para o povo de Israel. Moisés subia no monte, o Senhor se manifestava lá, aparecia para ele e ele passava para Israel. Semelhantemente, o sumo sacerdote também vivia isso. Uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, e tinha acesso a Deus. Então, Deus não se relacionava com todo mundo. Deus se relacionava com o representante do povo. Quem que era o representante do povo? Ou o sumo sacerdote, ou Moisés. Uau, tá entendendo? Então, o que aconteceu? Convivendo com Moisés, foram vendo que Moisés não era perfeito. Não era completamente santo, vamos dizer assim. E aí, poxa, vai vendo aquela situação, o povo começou a se revoltar. Amém? Conosco o Augusto Abner, seja bem-vindo, meu irmão. Então, o povo começou a se rebelar. Quem é esse cara? Coré. Então Coré fala, poxa, não é só Moisés que é santo, não. Todo mundo é santo. Então, se todo mundo é santo, Deus pode falar com todo mundo. Poxa, por que a gente precisa ficar seguindo o que Moisés fala? Se Deus pode falar com todos nós. Se estamos todos nós no mesmo nível. Tá pegando aqui? Essa é a rebelião de Coré. É o terceiro erro. E aí, eu vejo muita gente interpretando esse texto e trazendo esse texto para o Novo Testamento. Ah, por que você não pode falar? Não. Eu não vou entrar nesse mérito não, por favor. Mas entenda qual que é a revelação aqui. Eu até separei o texto. Olha o que diz o texto. Basta, número 16:3. Basta, pois todo o acampamento é santo. Cada um deles é santo. E o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vocês exaltam sobre a congregação do Senhor? Então Coré está revoltado, ele está rebelando aqui. Fala, poxa, por que a gente precisa de Moisés e de Arão? Se todos nós somos santos. Isso aqui é até uma verdade. Hoje a minha condição e a sua condição é essa. Nós somos santos, separados ao serviço do Senhor. Mas, meu irmão, saber isso não basta. Você precisa entender qual é a sua posição diante do Senhor. Então, qual que é o terceiro erro, Felipe? É a rebelião? Não. Você precisa entender o que essa rebelião está dizendo a meu respeito e ao seu respeito. Naquela época, o Senhor se relacionava apenas com o seu representante. Na verdade, sempre foi assim, né? Você não nasceu em pecado, naturalmente. O homem não nasceu em pecado, naturalmente, mas herdou o pecado do seu pai Adão. Poxa, você nem conheceu Adão, não sabe nem se ele é gordo, se ele é magro, se ele é bonito, se ele é feio. Não sabe quem é Adão, nunca viu. Mas por causa dele você já nasceu em pecado. Poxa, você herdou isso. Por quê? Porque Adão era o nosso representante, ele representou a humanidade. Semelhantemente, Cristo também fez isso. É por isso que em Cristo, você nem viu Cristo, você não estava nem vivo quando Cristo morreu. Por que ele morreu por você? Porque ele representava você. Uau, tá pegando? Assim como, por exemplo, o povo de Israel estava brigando. Lembra de Davi e Golias? Não era para o exército inteiro guerrear, não. Era um representante dos filisteus, que era Golias, e um representante do povo de Israel, que era Davi. Uau, tem mais exemplo? Tem. Abraão, José, Jacó, Isaac, quantas pessoas? Depois disso, veio o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o representante.
ele aponta para Jesus. Hoje, Cristo é o meu sumo sacerdote, é o seu sumo sacerdote. É Ele quem tem acesso direto a Deus. É por meio dele que os meus pecados são apagados. E é por meio do sumo sacerdote, que é Cristo, que eu posso ter acesso ao Senhor também. Uau! Mas na época do Antigo Testamento não existia isso. Não era Jesus ainda. Era um símbolo, era a figura de Cristo, que era o sumo sacerdote, Arão e Moisés. Isso é tão incrível, porque no dia do perdão, um dia por ano, esse sumo sacerdote entrava na presença de Deus, no tabernáculo, e oferecia o pecado por todo o povo. Se esse sumo sacerdote fizesse tudo corretamente, todos os procedimentos de forma correta, ele estava puro, e ele ia e voltava vivo. Então, imagina, era um feriado nacional, era tipo 7 de setembro. 7 de setembro. Só que é diferente do Brasil, porque todo mundo ia para o tabernáculo. Então, era como se todo mundo do Brasil fosse para Brasília esperar o que estava acontecendo. Entrava lá o sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote saísse vivo, o que significava? Que Deus aceitou a oferta do sumo sacerdote. O pecado do povo de Israel estava temporariamente expiado. O que é expiado? É apagado? Não. Para você entender, é só lembrar do cartão de crédito. Você sabe, quando você vai pagar algo no supermercado, vai comprar algo na farmácia, você passa o cartão de crédito, você está pagando, mas não está de verdade. Você está só fazendo um compromisso de pagamento. Você passa o cartão, digita a senha, mas você só vai pagar aquela conta quando vier a fatura, no dia 10, dia 8, dia 17. Certo? Não é assim que funciona? Você passou o cartão e levou o produto embora, já até usou, já até comeu, mas só paga quando vier a fatura. O sumo sacerdote fazia isso, ele fazia um procedimento que era o passar de cartões. Não estava pagando pecados, ele estava só adiando, colocando na fatura celestial, que é quando Jesus Cristo morre por mim e por você. Então o seu pecado foi pago na cruz do Calvário. Está entendendo? Amém. Só que aqui o sumo sacerdote entrava, fazia o sacrifício e oferecia o sacrifício por todo o povo. Quando ele não morria, é sinal que o Senhor tinha aceitado esse sacrifício. E todo o povo ficava feliz, e fazia uma festa, tocava trombeta, o sacerdote foi aceito. O ano seria um ano abençoado. Mas quando esse sumo sacerdote morria, no meio do processo, eles já gelavam, já ficavam aterrorizados. Por quê? Porque o Senhor não tinha aceito o sacrifício desse sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote morreu, é porque ele não estava perfeito. E se ele não estava perfeito, todo o povo iria se lascar, com o perdão da palavra, por um ano completo. Você está entendendo? Hoje o meu sumo sacerdote, o seu sumo sacerdote é Cristo. Ele não morreu. Não morreu quando oferecia ao Senhor, não. Ele foi o sacrifício e por isso foi morto. Mas hoje está à direita do Pai. E eu e você podemos ter todo dia a plena convicção de que somos aceitos pelo Senhor. Porque Ele é o sumo sacerdote que foi aceito por Deus. Amém? Bruna Matos, David Pereira, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então, já caminhando para o final. Esse sumo sacerdote aqui aponta para Cristo. E o erro de Coré foi achar que poderia se relacionar com Deus sem o sumo sacerdote. Meu irmão, isso é terrível. Se você cai nesse erro, você está em rebelião. Isso é terrível. Não é rebelião contra homens, não é rebelião contra líderes, não. É rebelião contra o Senhor. Você está rejeitando o sacrifício de Cristo. Olha o quão terrível é isso. Você está pegando o sacrifício de Cristo, Cristo morto na cruz, está dizendo, olha, eu não preciso do Cristo morto na cruz. Eu não preciso de Jesus. Isso é terrível. Então, meu irmão, o pecado de Caim foi se relacionar com Deus sem o sacrifício. O pecado de Balaão foi acreditar que o comportamento do povo de Israel era responsável pela resposta de Deus. Que a bênção do Senhor se baseava no merecimento. Não é verdade. O terceiro erro, que é o erro de Coré, é quando você tenta se relacionar com o Senhor sem Cristo. Felipe tá doido? Quem hoje, dizendo evangélico, cristão, quer se relacionar com Deus sem Cristo? Muitas pessoas. Eles dizem que servem a Cristo, que amam a Cristo, que servem a Cristo, mas na prática não usam Cristo para se achegar ao Senhor. Como que isso acontece, Felipe? São pessoas que fazem campanhas, jejuns,
Para quê? Para merecer algo de Deus. São pessoas que tentam barganhar, comprar, merecer a bênção do Senhor. Essas pessoas, querendo ou não, mesmo não percebendo, estão relacionando-se com o Senhor sem Cristo. Eu, como cristão, preciso entender que todo o meu relacionamento com o Senhor depende de Cristo. Eu sou aceito porque Ele é aceito. Eu sou abençoado porque Ele é abençoado. Eu sou justo porque Ele é justo. Amém? Você está entendendo isso? Sou santo porque Ele é santo. Aleluia! Essa é a palavra de Deus para nós. Então, meu irmão, creia nessas 3 verdades que estou dizendo para você. Não caia no erro de Caim, não caia no erro de Balaão, não caia no erro de Coré. Permaneça firmado na verdade do Senhor em nome de Jesus. Se você, meu irmão, batalhar pela sua fé, manter crendo nessas 3 verdades, você vai permanecer na graça do Senhor. Se você, dia após dia, batalhar pela sua fé, como é que eu batalho pela minha fé? Todo dia lembrar, ei, eu não me relaciono com o Senhor baseado no meu merecimento, eu me baseio no Senhor baseado em Cristo. Eu não sou aceito porque eu mereço, eu sou aceito porque Cristo merece. Eu não sou abençoado porque mereço, eu sou abençoado porque Cristo merece. Uau! Quando você entende essa verdade, dia após dia você alimenta dessa verdade, dia após dia você come do pão da vida que é Cristo, meu irmão, você permanece firmado em Cristo Jesus. Você permanece firmado na graça de Deus. Amém? Não caia na tentação de perder, de sair dessa posição de Cristo na sua vida. Em nome de Jesus, permaneça confiando na palavra do Senhor. Permaneça confiando na graça de Deus. E você não vai ser desapontado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para nós terminarmos essa palavra? Lembre-se, não caia no erro. E aí a gente pode voltar lá no começo. Qual que é a palavra de Judas para nós? Me senti obrigado a corresponder a vocês, exortando a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Como isso? Sempre lembrando, fugindo daqueles que seguiram o caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Papai, por essa noite. Muito obrigado, Papai, por cada vida que permaneceu conosco, Pai, nessa transmissão. Eu, Papai, apresento a cada família representada, a cada homem, cada mulher de Deus. Papai, libera o Teu favor, a Tua graça, a Tua revelação sobre a vida, Pai, de cada um deles, em nome de Jesus. Papai, nós entendemos os 3 erros. O erro, Pai, de Caim, o erro de Balaão e o erro, Pai, de Coré. Guarda, ó Deus, no nosso coração, para que nós não venhamos, ó Pai, cair nestes enganos. Papai, mas permanecemos, Papai, na Tua palavra, na palavra da graça do Senhor, no Evangelho Santo do Senhor. Que nós, ó Pai, não venhamos apartarmos, ó Pai, da Tua justiça, mas permanecemos, ó Pai, fiéis na Tua palavra, fiéis, ó Pai, no Teu Evangelho, de que o Teu sacrifício é pleno, Papai, é suficiente em nosso favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Muito obrigado a todos que estão conosco. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Semana que vem, nesse mesmo horário, na sexta-feira, nós seremos de volta também com a nossa live. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, o nosso Pai, seja sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Um abraço para todos. Fiquem todos com Deus.